E aí nós avançamos por uma quarta medida, uma quarta alternativa, que foi utilizada por muitas empresas, inclusive por empresas que acompanham o trabalho, sei que foi útil e ainda poderá ser útil. Por que poderá ser útil? Porque pode ser feito, obviamente, enquanto perdurar o estado de calamidade pública, que, sabidamente, é até o dia 31/12 deste ano, podendo ser prorrogado caso os efeitos da Covid-19 se estendam ao longo do tempo. Esta quarta medida é a antecipação do aproveitamento ou antecipação de feriados. Então vejam bem, empresa, você pode antecipar o gozo de feriados nacionais, estaduais e municipais, desde que não seja religioso, por seu livre-arbítrio. Ou seja, a empresa pode, por deliberação própria, antecipar o gozo de um feriado federal, municipal e estadual, sem anuência do empregado, desde que o notifique com 48 horas de antecedência. Então, por exemplo, feriado de 7 de setembro, a empresa pode, aquele dia, melhor dizendo, o dia 30 de abril deste ano, véspera do feriado, 1º de maio, vai ser utilizado como gozo do feriado 7 de setembro. Notifica todo mundo, pronto. A empresa se resguardou e poderá utilizar este feriado de forma antecipada. Uma outra alternativa é a empresa. Aquela empresa que optou por licença remunerada, optou por banco de horas, que é uma outra medida que vamos abordar aqui adiante, ela pode, por exemplo, antecipar esses feriados nacionais, estaduais ou municipais para poder abater do banco de horas. Então, se o empregado ficou ali, de repente, com 20 dias de trabalho no banco de horas, que é um tempo razoável, ele pode tirar 5 dias do banco de horas como sendo 5 feriados que ele obviamente descansaria ou que não iria trabalhar. Então, mais uma medida que pode beneficiar ou pode se adequar ao tipo de negócio da empresa. Fica a ressalva com relação à antecipação e aproveitamento de feriados, no sentido de que os feriados que são religiosos, esses precisam da anuência do empregado. Então, enquanto o feriado não religioso, o empregador antecipa e aproveita por seu livre-arbítrio, precisando apenas notificar o empregado com antecedência de 48 horas, o feriado religioso ele precisa da anuência do empregado. Então, nos termos da medida provisória, aquela empresa que queira antecipar um feriado religioso, ou antecipar o aproveitamento desse feriado, deve ter a concordância do empregado. O que, a bem dizer, não deve representar uma grande dificuldade no cenário que vivemos, porque a grande maioria dos empregados pensa em manter o seu emprego e em manter o seu posto de trabalho. Então, é uma saída para muitas empresas e pode ser muito bem aproveitado. Uma próxima medida, ou a próxima medida prevista na medida provisória 927, é o banco de horas. O banco de horas ele tem algumas peculiaridades, é um mecanismo ou uma medida muito interessante, pode ser utilizada por uma grande quantidade de empresas. E, mais uma vez, o grande problema do banco de horas é justamente o fluxo de caixa da empresa. Então, aquela empresa que tem um fluxo de caixa muito confortável, ela pode se fazer valer de um banco de horas, muito pesar, porque a medida provisória ela trouxe uma aplicabilidade muito interessante para o banco de horas. O problema, obviamente, é o fluxo de caixa, porque você teria que dar continuidade no pagamento dos salários.